E aí, tranquilo? Hoje nós veremos o filme Ben, Mickey contra os Mortos. Na frente de uma cabana, Mickey está fumando enquanto escuta música. Quando o Discman dele para de funcionar, ele se senta calmamente e troca a bateria para voltar a ouvir música. Ele também decide olhar dentro da cabana, mas o amigo dele, Ben, sai de repente e manda ele correr. Dá para ouvir rosnados dentro da casa, e Ben dispara algumas vezes antes de correr também. Acontece que o apocalipse zumbi começou alguns meses atrás, então agora Ben e Mickey vagam por aí sem destino. Os dois são ex-jogadores de beisebol, e Ben é muito bom em matar zumbis com um taco. Já Mickey ainda não conseguiu se acostumar com a luta. Eles pegam suprimentos sempre que encontram alguma coisa e descansam em qualquer lugar que pareça seguro, só tentando entender a vida. Um dia, Mickey raspa alguns cartões de loteria e fica animado quando descobre que ganhou $1000. Só que Ben acaba com a felicidade dele ao lembrar que a loteria não existe mais e chama ele para brincar de jogar bola. Mickey não fica muito animado, mas Ben convence ele ao lembrar que os dois deveriam amar beisebol. A jornada continua e a dupla encontra outra cabana no meio da floresta. Ben entra primeiro e confirma que está vazia antes de os dois finalmente relaxarem. Como não tem nada útil na casa, Ben decide ir pescar para tentar pegar alguma coisa para o jantar. Mickey continua apático e tira de dentro das bolsas todas as latas de peixe que eles têm. Então Ben manda ele acender uma fogueira, só que Mickey coloca os fones e vai embora. Mais tarde, Mickey encontra os corpos de alguns zumbis que Ben acabou de matar e entra em pânico porque lembra de Ben ter dito que não haveria zumbis na floresta. Ben corrige ele, dizendo que na verdade falou que teria menos zumbis, e até ali isso estava certo. Depois de andarem mais alguns quilômetros, a dupla encontra um carro abandonado. Ben abre a porta e um zumbi sai de dentro, então ele rapidamente atira na cabeça dele. Depois ele entra no carro e fica enojado com o cheiro horrível. Por sorte, o carro ainda funciona, então eles usam ele para continuar viajando. Agora eles podem seguir pelas estradas com mais tranquilidade e aproveitar a paisagem, embora o rádio não funcione. Numa tarde, Mickey se lembra de uma garota com quem namorava e convence Ben a ir até a casa dela. Enquanto Ben verifica se há zumbis, Mickey escuta as músicas da ex e cheira a calcinha dela. No fim, ele leva a calcinha e o perfume dela. Na garagem, Ben encontra algumas ferramentas úteis e um par de walkie-talkies. Mickey também encontra escovas de dente, e os dois finalmente conseguem escovar os dentes depois de muito tempo. Depois disso, Ben modifica o banco de trás do carro e cria um espaço aberto que eles enchem com lençóis e travesseiros. Mickey quer ficar naquela casa, mas Ben se recusa, e isso vira uma discussão. Ben lembra Mickey que eles ficaram presos numa casa por 3 meses e acabaram sem comida, então tiveram de comer ração de cachorro e depois o próprio cachorro. A família de Mickey também morreu no começo do apocalipse porque estava presa dentro de uma casa. Quando Mickey insiste que eles deveriam ficar, Ben grita. A viagem continua, e Mickey passa a maior parte do tempo de fone, tentando escapar da realidade. Quando eles encontram um campo cheio de vacas, Ben para fazer carinho nelas. São meninas muito boazinhas, e isso faz ele sorrir. Algum tempo depois, Ben pergunta se Mickey quer jogar beisebol, mas Mickey não escuta por causa da música. Então Ben prega uma peça nele, chegando por trás e fingindo ser um zumbi, e Mickey se assusta. Por isso, Ben fala que os fones ainda vão matar ele. Então Mickey troca as pilhas dos walkie-talkies e entrega um para Ben, para que eles testem o alcance. Os aparelhos estão funcionando bem, e enquanto os dois brincam, acabam pegando sem querer o sinal de outro grupo de sobreviventes. Uma mulher chamada Annie e um cara chamado Frank falam sobre um acampamento, sobre ir ao mercado e até sobre assistir filmes. Depois de hesitar um pouco, Mickey fala com eles e pergunta se ele e Ben podem entrar no acampamento, prometendo trabalhar duro para ajudar. Só que dizem para ele que o acampamento não tem vagas e que ele não deve tentar encontrar o lugar. Frank também manda ele ficar fora da frequência deles e desliga. Mickey continua implorando por ajuda, mas não adianta. Ben não parece incomodado com isso, e Mickey finalmente explode. Ele começa a reclamar da situação, dizendo que está cansado de dormir em lugares aleatórios, de ter que caçar para sobreviver e de aguentar o mau cheiro de Ben. Só que Ben apenas ri e diz que os moradores do acampamento não querem eles, então não faz sentido se importar com isso. Nos dias seguintes, Mickey continua tentando entrar em contato com o acampamento pelo rádio, mas ninguém responde. Ben escuta ele mencionar Annie pelo nome e percebe que Mickey está tão desesperado por companhia que ficou afim de uma voz. Então começa a zoar ele por causa disso, dizendo que ele imagina uma mulher muito bonita, igual às dos filmes de ação, mas que na realidade ela provavelmente é só uma velha acabada.
Mickey insulta Ben, dizendo que ele é a única pessoa que conseguiu engordar durante o apocalipse, mas Ben não se ofende e responde que ele é a única pessoa que Mickey conhece. Ponto final. Mais tarde, a dupla para num motel, e Ben espera no carro enquanto Mickey insiste em verificar os quartos caso haja sobreviventes. Do jeito que Ben já tinha previsto, um dos quartos está cheio de zumbis, então ele precisa sair para lutar com eles enquanto Mickey se esconde, como sempre. Mickey ainda reclama, dizendo que eles podiam simplesmente ir embora, e que Ben não precisa matar todo zumbi que aparece no caminho. Isso vira outra discussão, e Ben desafia Mickey a lutar contra os zumbis por conta própria, lembrando que foram os zumbis que mataram a família dele. Como Mickey continua com medo e não sai do lugar, Ben precisa fazer todo o trabalho de novo. Na floresta, Ben encontra uma cachoeira e grita de empolgação porque finalmente vai poder tomar banho. Mickey está dormindo no carro e acorda assustado quando um zumbi aparece na janela. No começo, ele grita por ajuda e pega o walkie-talkie, esperando conseguir falar com Ben. Só que ele percebe que o zumbi é uma mulher muito atraente, apertando os seios contra a janela. Então Mickey decide se aliviar com a mão. Quando ele está quase chegando lá, a cabeça da zumbi explode com um tiro. Ben voltou e quando vê o que Mickey estava fazendo, começa a rir sem parar e vai embora, querendo dar privacidade para o amigo terminar. Conforme a viagem continua, a dupla segue encontrando casas aleatórias no meio da floresta, mas elas estão sempre vazias. Eles acabam tendo que largar o carro porque a gasolina acaba. Um dia, eles encontram um prédio com um quarto muito bom. Então Mickey anuncia que eles vão passar a noite ali porque ele quer dormir numa cama de verdade, e não vai aceitar não como resposta. Logo depois ele começa a desfazer as coisas, mas percebe que os fones sumiram. Mickey sai correndo e encontra Ben fazendo flechas enquanto escuta música. Quando Mickey pede o Discman de volta, Ben se recusa a devolver, dizendo que, se Mickey quer dormir dentro de um quarto de onde seria difícil escapar, então ele não pode ficar distraído. Ben está cansado de precisar lutar pelos dois e quer que Mickey acorde para a realidade. Mickey faz birra igual criança e joga as flechas no chão em protesto. Durante o jantar, Ben zoa Mickey por causa do que aconteceu no carro com a zumbi, mas Mickey ignora e vai para o quarto. Ele tenta o walkie-talkie mais uma vez, e para a surpresa dele, Annie responde. Ela diz que vai se meter em problema por estar falando com ele, e explica que o acampamento não é tão bom quanto ele imagina. Mickey insiste que ainda quer ir para lá, porque mesmo assim seria melhor do que dormir em cima de uma árvore. Ele também conta que ele e Ben nem se conheciam direito, e só estavam no mesmo time quando a tragédia aconteceu. Annie acha que Mickey reclama demais e desliga. Enquanto isso, Ben escuta música, dança na sala e bebe. De repente ele ouve uns barulhos estranhos e vai investigar. Depois de resolver o problema, ele encontra Mickey ainda dormindo como se nada estivesse acontecendo, e Ben fica tão cansado de ver ele não ligar para o perigo constante daquele lugar que decide pregar uma peça. Ele deixa o taco na cama e vai para a floresta, onde verifica um zumbi que ele tinha capturado mais cedo. Ben arrasta o zumbi até o quarto de Mickey e grita para acordar ele antes de trancar a porta. Mickey grita desesperado por ajuda, mas Ben diz que ele precisa aprender a se defender. Depois de muita luta, Mickey finalmente mata o zumbi com o taco. Ben abre a porta e fica orgulhoso dele, mas Mickey, furioso, pula em cima do amigo e acerta alguns socos antes de ir embora. Na floresta, Ben encontra Mickey tendo um colapso. Mickey conta para ele sobre a conversa com Annie, e Ben leva ele de volta para casa. Depois que os dois se limpam, Ben tenta animar Mickey com beisebol e algumas vozes engraçadas. Ele também lembra que Annie era só uma voz no rádio. A partir daí, Mickey começa a prestar mais atenção e ajuda mais. Ele vai pescar e não escuta música com tanta frequência, para poder conversar com Ben. Quando eles encontram um pomar, conseguem comer muitas maçãs e jogar beisebol. Com o tempo, eles encontram 2 carros, então tentam tirar gasolina de um para abastecer o outro. Mickey percebe que o motor está quente, o que significa que os motoristas ainda devem estar por perto. Ben grita um oi, mas ninguém responde, então ele decide pegar a gasolina mesmo assim. De repente, Jerry surpreende Mickey por trás e faz ele de refém com uma faca enquanto pede a chave do carro, dizendo que precisa ir para o Arizona. Ben saca a arma e explica que não está com a chave. Ele também não acredita que Jerry vá machucar Mickey. Ben diz que provavelmente não há nada no Arizona e que Jerry não tem motivo para fazer aquilo. Jerry começa a desabafar sobre um grupo de pessoas que fez ele trabalhar durante todo o inverno com a promessa de dar uma arma, gasolina e comida para ele voltar para casa na primavera, mas depois não cumpriu a palavra. Mesmo assim, ele se recusa a dizer quem são essas pessoas. Quando Jerry ameaça Mickey de novo, Ben põe a arma no chão e fala que a chave está no carro. Jerry solta Mickey e entra no veículo, só para Ben revelar que a chave está no bolso dele. Furioso, Jerry xinga Ben e tenta fugir correndo, mas Ben vai atrás e atira nele.
Mickey critica Ben por matar um ser humano normal, e Ben diz que foi legítima defesa, então os dois começam a discutir. Nesse momento, outro carro chega, e Ben saca a arma de novo. Uma voz feminina explica que só veio buscar o outro carro, e todo mundo concorda em se comportar. A mulher e os guarda-costas dela começam a encher o tanque do carro abandonado enquanto fazem perguntas sobre Jerry. Ben conta o que aconteceu, e a mulher diz que eles fizeram a coisa certa porque Jerry era um ladrão. Quando os estranhos estão prestes a ir embora, Mickey finalmente reconhece a voz e percebe que aquela mulher é Annie. Ela responde atirando na perna de Ben e dando uma bronca em Mickey por não ter deixado o assunto morrer. Annie pega as chaves de Ben e joga no meio do campo para que eles não possam seguir ela. E ainda diz que, se voltar a ver os dois, mata os dois. Depois que Annie e o guarda-costas vão embora, Mickey procura as chaves, mas não encontra nada. Ben não consegue ajudar por causa da perna ferida e manda ele descansar por enquanto, já que está escurecendo. No meio da noite, os dois acordam com um barulho estranho. Eles acendem as luzes e descobrem uma horda de zumbis se aproximando do carro. Mickey quer fugir e sai do carro, mas Ben não consegue se mexer por causa da perna, então Mickey é forçado a voltar. Na manhã seguinte, os dois ainda estão presos dentro do carro porque os zumbis cercaram tudo. Mickey tenta lidar com isso escutando música, mas não é o bastante para abafar o barulho. Ben abre o teto solar e atira, mas não consegue matar zumbis suficientes para assustar o grupo, e precisa fechar o teto rápido antes que as criaturas consigam entrar. Então Mickey insiste que eles deveriam fazer ligação direta no carro, mas Ben lembra que eles já tentaram isso e falharam, porque não é tão fácil quanto parece nos filmes. Outra discussão começa, e Ben culpa Mickey pela situação, já que foi ele que fez Annie atirar nele. Vários dias se passam, mas os zumbis nunca vão embora. Os rosnados estão enlouquecendo a dupla, então eles penduram alguns lençóis para cobrir as janelas, e pelo menos não precisar olhar para aquelas caras horríveis. Quando a água acaba, eles começam a guardar o líquido da cantina. Sem esperança para o futuro, decidem ficar bêbados e brincar com jogos de estrada. No fim, a dupla decide que, como Mickey colocou eles nessa situação, ele é quem deve sair e procurar as chaves. Tentando ser corajoso pela primeira vez, Mickey sai do carro pelo teto solar e vai até o campo procurar as chaves. Durante aqueles minutos, Ben não pode fazer nada além de fumar e esperar. Depois de um tempo, ele ouve Mickey gritando o nome dele, então Ben abre o teto solar rapidamente para o amigo entrar. Infelizmente, Mickey revela que foi mordido, e os dois entram em desespero. Mickey admite que está com medo e pergunta o que deve fazer, mas Ben apenas pega a arma e manda ele sair do carro. Quando Mickey se recusa a ir porque quer uma chance, Ben atira para matar e grita de dor. Depois disso, Ben manda uma mensagem para Annie, culpando ela pela morte de Mickey, e prometendo matar ela se um dia encontrar ela. Ele continua sobrevivendo dentro do carro por vários dias, e acha irônico ter passado de alguém preso numa casa por 3 meses para alguém preso dentro de um veículo. No fim, ele cansa de viver daquele jeito, e decide que é hora de tentar sobreviver do lado de fora de novo. Ele coloca os fones de Mickey e sai andando pela estrada, enquanto uma horda de zumbis segue atrás dele. E assim terminamos o filme Ben, Mickey contra os Mortos, um filme de terror e drama feito em 2012. Obrigado por assistir, deixe like e se inscreva para mais resumos.